Neste vídeo, iremos compreender a função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado, também conhecido como MRUV. Então, se a gente tem um movimento, a gente pode dizer que a gente tem velocidade, logo vai haver uma variação de posição. Esse movimento ele vai ocorrer de forma retilínea, ou seja, sempre em linha reta. Sendo assim, a mudança da velocidade ela ocorre de uma forma uniforme a cada instante de tempo. Essa velocidade ela pode aumentar ou diminuir, mas a sua variação vai se dar de forma igual. Então, a gente sabendo que a velocidade é o nome que a gente dá à mudança de posição, a gente pode dizer que a aceleração é a mudança de velocidade. E para que a gente possa descobrir o quanto a velocidade varia por instante, a gente calcula a aceleração. No MRUV, a gente diz que essa aceleração ela é constante. Então aqui a gente tem um exemplo bem simples, onde a velocidade ela está variando de forma uniforme a cada instante de tempo. Ela está sempre variando 2 metros por segundo. Então, sendo assim, a gente pode calcular a aceleração, tendo a variação da velocidade e a variação do tempo. Então, aqui a gente tem a equação da função horária da posição, onde ela relaciona a distância com o tempo. E é importante a gente ressaltar que no MRUV, tanto a velocidade quanto a aceleração, elas podem ter sinais positivos ou negativos. Quando a velocidade é positiva, o móvel segue na mesma direção e sentido que sua partida. Quando a velocidade é negativa, o móvel segue na mesma direção e sentido do regresso. Então aqui a gente tem um movimento acelerado e um movimento retardado. No movimento acelerado, a velocidade do móvel, como a gente pode observar, ela está aumentando, porque ela está na mesma direção da aceleração. Então, no movimento acelerado positivo, a velocidade inicial ela é positiva. No movimento acelerado negativo, a velocidade inicial é negativa. Então, a gente pode dizer que no movimento acelerado, o sinal da aceleração é sempre igual ao sinal da velocidade. No movimento retardado, a gente pode observar que a velocidade do móvel ela está diminuindo, pois ela está em direção contrária à aceleração. Sendo assim, no movimento retardado positivo, a gente tem uma velocidade inicial negativa, e no movimento retardado negativo, a gente tem uma velocidade inicial positiva. Sendo assim, no movimento retardado, o sinal da aceleração é sempre o contrário do sinal da velocidade. Aqui nós vamos observar os gráficos em função da posição e do tempo. No gráfico progressivo e acelerado, a gente pode observar que a posição ela aumenta cada vez mais rápido a cada instante de tempo. Portanto, há um aumento de velocidade. No progressivo e retardado, a posição ela continua aumentando a cada instante de tempo, mas dessa vez ela aumenta cada vez mais devagar, tendo uma diminuição da velocidade. Já no gráfico regressivo e acelerado, a posição ela diminui cada vez mais rápido com o passar do tempo, tendo aqui então uma velocidade negativa. No regressivo e retardado, a posição continua diminuindo a cada instante, porém de forma cada vez mais devagar. É importante a gente saber que no MRUV a gente ainda tem mais duas equações muito importantes. A primeira, que relaciona a velocidade final com o tempo, e a segunda, que também é conhecida como a equação de Torricelli, que não tem o tempo. Então a gente usa ela quando o problema não nos dá o tempo, relacionando a velocidade com a distância. Aqui a gente vai ter um exemplo bem fácil de entender, onde a gente quer saber se esse movimento ele é acelerado ou retardado. Então, para isso, basta a gente olhar os sinais da velocidade e da aceleração. Como eles possuem sinais opostos, esse movimento vai ser retardado. Na questão B, a gente quer saber o instante em que o ciclista passa pela origem. Então, basta a gente igualar a posição final a zero
e através de Bhaskara a gente descobriu o tempo. A gente obtém um tempo positivo e um tempo negativo. Como não existe tempo negativo, o tempo em que o ciclista leva para passar pela origem é de 8 segundos.